pessoal, muito bom dia a todos. Meu nome é Ivo, sou consciencioterapeuta, voluntário da OIC e também pesquisador da conscienciologia. Hoje a gente está aqui para falar da perfilologia nosográfica do nazismo, que faz parte de um projeto maior, que é um livro de abordagem conscienciológica a respeito do nazismo, do movimento nazista. Só para localizar, vou falar um pouquinho do histórico de como é que começou essa questão dessa pesquisa e falar também um pouquinho do livro. Vou começar agora pelo livro e depois vou dar uma questão do histórico de como que isso aconteceu. Quero dizer que a palavra já está aberta para todos vocês desde o início. Quem quiser perguntar, quem quiser questionar, pode desde o início aí já fazer as suas colocações, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Assunto aqui, imagino eu, que não falta aqui para a tertúlia matinal. O livro é um projeto que tem aí alguns capítulos, eu vou citar o nome de alguns capítulos aqui. Esse é uma das partes que inicialmente eu estava chamando de elencologia. Em função até da tertúlia matinal e por sugestão do Marco Antônio, coordenador da OIC, a gente deu o nome aqui de perfilologia nosográfica e eu concordei a respeito das várias personalidades ligadas ao nazismo. Então aqui você vai ter um conjunto, nesse momento, nessa parte do livro, eu tenho aqui em torno de 25 páginas, tá? Com material dessas personalidades que estão ligadas ao nazismo. Menos uma, Hitler. Hitler está colocado num capítulo à parte, ok? Menos Hitler. Hitler, porque, tendo em vista que ele é a personalidade central, tendo em vista que ele está no contexto da liderança, e tendo em vista a quantidade de material e de livro que está escrito sobre ele, eu achei melhor colocar num capítulo em separado. Sim, tá bom? Coloquei num capítulo em separado, daí você tem ali um enfoque específico sobre a situação dele, tá? Agora, o resto aqui tem muita gente. Provavelmente esse aqui está sendo, até o momento, o capítulo maior do livro. Então, além dessa questão do Hitler, além dessa questão aqui da elencologia, também tem uma parte da paradireitologia analisada a questão do nazismo. Por que tem a questão da paradireitologia? Porque você observa uma série de coisas ligadas a tribunais, ligadas à questão de decretos de justiça, ligadas a um entendimento jurídico dos nazistas, que poderia ser sintetizado em uma expressão apenas: desprezo pleno pela lei. Tá? Os nazistas não davam a menor peteca para a lei. Tá? Só deixavam a lei ali como um acervo para eles, digamos, um acervo não, como uma moldura para eles seguirem, desde que fosse do interesse deles e pronto. Havia um desprezo em todo o grupo nazista, pelo menos da autocúpula, pela lei. Tá? E você imagina, uma pessoa que tem desprezo pela lei, que não está nem aí pela lei, você já imagina qual que é o nível dela, ok? Está dando bola para mínimo da ética humana. Depois da questão da paradireitologia, vai ter uma parte específica sobre o Holocausto, tá? E uma parte também específica sobre a guerra. Tem outras partes aqui, mas eu não vou citar todas, não. A parte do Holocausto vai se referir especificamente à questão dos judeus, mas não só aos judeus, também vai afetar. Teve vários grupos que os nazistas perseguiram: homossexuais, testemunhas de Jeová, comunistas, dissidentes políticos de tudo quanto é espécie. Eles perseguiram todo mundo. Porém, o único grupo ao qual eles tinham uma fixação sistematizada, planejada de perseguição eram os judeus. Então vai ter uma parte específica só sobre a questão do Holocausto, mas não vai ficar só nos judeus, não. Vou dar uma pincelada rapidamente. Ciganos também. Agora, desses grupos pequenos, só para fazer um gancho, desses grupos pequenos, para você encontrar mais informação, o que deu mais trabalho para mim encontrar, eu encontrei só numa fonte, talvez tenha outras que eu não tive ainda a competência de chegar. Os testemunhos de Jeová. Eu tinha muita inculcação do porquê que tinha tanta perseguição em relação aos testemunhos de Jeová. E eu procurava ali, procurava no outro livro, procurava nada, não encontrava. Um belo dia, num dos livros da trilogia escrita por esse cara aqui, Richard Evans, ele explica: os nazistas, segundo a visão desse autor, tá? Os nazistas não suportavam, na expressão dele, tá? O fanatismo dos testemunhos de Jeová em relação às questões da Bíblia. Então eles obedeciam somente o que estava lá na Bíblia, em alguns textos específicos. Os nazistas não admitiam isso de jeito nenhum. Até da Ipsis Litteris. Ok. Isso aí, é para você, tá bom.
Então, o que acontece? A questão dos nazistas ali, dos testemunhos de Jeová, e teve muito testemunho de Jeová que foi assassinado, tá? Foi um dos grupos. Agora, nenhum desses grupos, mesmo homossexuais, testemunhos de Jeová, ciganos, entre outros, comunistas, então teve muito. Os comunistas foram muito perseguidos. Os comunistas na história tiveram um azar danado em vários aspectos. Tá? Agora, veja bem, o grupo ali que é mais sistemático, que foi a questão da perseguição maior, foi contra outros judeus. Isso não tem nem o que discutir, ok? Mas esses outros grupos vale a pena a gente também entender um pouquinho mais. Tá? Ivo, E falar. engraçado, porque eles eram fanáticos também dentro da Bíblia, sei lá, das regras deles, Mas né? veja bem, tem que ser fanático, mas por eles, não pela Bíblia. Né? Sim. É essa lógica que tinha na cabeça deles, ok? Tá? Isso, pessoal, o Richard Evans que está colocando. Eu conheço muito pouco de testemunho de Jeová em si. Não tenho muita noção de como é que funciona, etc. e tal. Só sabia que era um grupo que estava dentro do foco ali e foi bem perseguido. Agora, tinha alguns grupos que... os comunistas, por exemplo, quando os nazistas tomam poder, isso eu vou fazer esse parênteses para depois terminar aqui um detalhe do livro. Quando os nazistas tomam poder, o primeiro grupo que eles perseguem de maneira sistemática são os comunistas. Tem aquele incêndio no Reichstag, no parlamento alemão, eles usam aquele incêndio como justificativa para uma perseguição em massa aos comunistas. São os comunistas que vão chegar em Dachau. Tem gente que pronuncia Dachau, tem outros que pronunciam Dachau. Eu não sei qual que é a pronúncia certa, eu vou dizer Dachau, tá? Muitos deles são colocados em Dachau e por aí vai. Dachau virou o símbolo da repressão nazista no início do regime. Hoje a gente fala muito em Auschwitz, né? Porque também foi campo de extermínio. Mas Dachau era um campo de prisioneiros, é um campo de concentração de prisioneiros. Esse campo, no início da Alemanha nazista, ele virou um símbolo. Ele virou o símbolo da perseguição do que acontecia na Alemanha naquela época. Agora, os comunistas alemães, digamos assim, eu não vou usar a expressão azar, apesar de ter vontade de ter usado essa expressão algumas vezes. Os comunistas alemães, quando o nazismo tomou o poder, fugiram para a União Soviética. Tá? Muitos fugiram para a União Soviética. Stalin. Quando começou a guerra, Stalin começou a perseguir os comunistas alemães pelo fato de eles serem alemães. Tá? Então, um monte desses aí morreu. Pouco se fala disso aí na história. Okay? Coisas do ironismo do destino. E okay? veja que curioso, né? Vamos lembrar o título do filme. Mas tem um que aparece, acho que ele é um americano, irlandês, descendente, ele está nos Estados Unidos, ele casa com uma oriental, uma descendente de japonês, ela é levada para um campo de concentração. Eu esqueci o nome, tem um ator até mais ou menos dos famoso. Cedros, não sei o que, Neve sobre os Cedros, se não me engano, alguma coisa assim. E curioso, seja lá, no limite pode pegar 3 países, Alemanha, na época a União Soviética, o próprio Estados Unidos, esse cercadinho de etnia ou de pretensa cultura, você é japonês, você apoia o império. Você é alemão, você apoia mesmo o alemão sendo mas na comunista, Europa, louco. Em especial no leste europeu, a etnia sempre teve muito mais valor, não vou dizer sempre, mas tinha uma conotação de valor político muito maior, inclusive, do que o posicionamento político em si das pessoas. Tá? No caso de Stalin, por exemplo, ele usava essa lógica direto. E agora que você falou, todo sentido, digamos, por séculos, não importa o sistema político vigente. Era francês contra inglês, francês contra inglês. Monarquia, república, ainda tem perdura a etnia e o misto de cultura, acima de ideologia política de época. Sim, e outra coisa, perdura também a questão do nacionalismo hiper exacerbado. Como é que os nazistas chegaram no poder? Muito em função de uma questão de nacionalismo e muito também em função... Eu vou só terminar um tópico aqui, vou voltar nisso aí já volto nesse assunto. Tá? E um outro capítulo específico, pessoal, que é sobre a questão da guerra. Então aqui eu já citei alguns para vocês. Paradiretologia, a questão do Hitler, a questão do Holocausto e também um capítulo sobre a guerra. Além dessa questão aqui da elencologia que eu estou trazendo hoje, ou mais especificamente da perfilologia nosográfica. Tá? Deixa eu ver mais um detalhe aqui. Quanto à questão da guerra... Ô Ivo, sim, pode falar. Por favor, só diga quais as pessoas que foram perseguidas. Judeus, comunistas, testemunho de Jeová, homossexuais. Todo mundo que discordasse politicamente dos nazistas seria perseguido. Social-democratas aí também entraram, tá? Os negros também, os negros. Negros também, mas... Tinha pouco, né? Tinha.
mas eu não lembro assim de uma citação tão... Se você pegar o Mein Kampf, o livro do Hitler, tem um capítulo lá que ele fala sobre os negros, que é de uma violência. Eu não vou nem ficar citando muitos capítulos aqui, porque é de uma violência, é de um racismo. Hitler, pessoal, ele foi muito inspirado num cara que está aqui na Elencologia, chamado Houston Stuart Chamberlain. O pessoal não coloca muito a respeito desse cidadão, não. Esse cara era uma cabeça intelectual voltado para a questão do racismo, para defender o nazismo. Tá? Usou todo o conhecimento que ele tinha para defender o nazismo. Usando muito daquilo que a gente chama de darwinismo social. Você sabe o que é o darwinismo social? Sim. É aplicar as leis de Darwin de maneira deslocada à sociedade humana. Isso que é o darwinismo social. E coloca o seguinte: as raças que são mais aptas merecem viver. As raças que são menos aptas não merecem viver. Isso aí. E as raças parasitas, os judeus, no caso, esses têm que ser exterminados mesmo. Isso na ótica alemã, tá, pessoal? Estou falando da ótica doentia, ok? Então, o que acontece? Esse cidadão foi uma das pessoas que mais inspirou Hitler. Hitler, ele teve muito acesso ao círculo... Tem um nome dessa cidade aqui. É lá da cidade de Wagner. Tá? Se eu falar o nome errado, você me corrige, ok? Bayreuth, eu não sei se a minha pronúncia está correta. Aquela cidade lá do senhor Wagner, Richard Wagner, o compositor. Tá? Ele estava lá no círculo da cidade lá dele, junto com algumas outras pessoas. E entre essas pessoas tinha esse cidadão aqui, Stuart Chamberlain, que por sinal era britânico, mas morava na Alemanha, que fez todo um conjunto, fez todas umas obras específicas para defender o racismo. Hitler foi profundamente inspirado por esse cidadão. Tá? Então, pessoal, na hora de escrever um livro, vamos escrever um livro sem bobagem, porque o povo escreve livro com bobagem e fica inspirando mente doentia, entende? Hitler foi muito inspirado por um monte de coisa racista da época do século XIX e início do século XX. Um monte de livro, tudo favorecendo a ótica racista. Ele defendeu essa ótica com unhas e dentes. Tá? Jabas, você queria perguntar uma coisa? A gente cortou? Podia voltar lá? Tá. Pessoal, tem algumas personalidades aqui que eu vou dar um pequeno destaque, vocês podem ir perguntando à vontade, tá? Se quiserem perguntar, inclusive, sobre o próprio Hitler, se a gente souber, tiver ao nosso alcance, nós respondemos. Mas eu vou citar aqui algumas personalidades, algumas que não são nem, assim, muito conhecidas. Bafejadas. Agora, existe um ponto em comum nessas personalidades, pelo menos em boa parte delas. Qual que é esse ponto em comum? É a presença da síndrome da ectopia afetiva. Eu vou repetir. Isso tem a ver direto com a consciência-terapia. Existe um ponto em comum, não é em todas, tá, pessoal? Só terminar aqui o raciocínio, já passei para você. Tem um ponto em comum entre essas personalidades. Qual que é essas personalidades? Tem várias aqui. Mitford, a sobrinha e por aí vai. É a síndrome da ectopia afetiva, que do ponto de vista da consciência-terapia, ela é extremamente relevante. O que é a síndrome da ectopia afetiva? Caso alguém aí não tenha visto lá o Homo Reurbanizatus, o Homo Sapiens Pacíficos, que tem um capítulo específico sobre isso. É a pessoa depositar o afeto dela num objeto errado, ou numa personalidade que não é favorável a ter esse depósito de afeto, esse investimento afetivo. Então, tem algumas dessas personalidades que eram simplesmente apaixonadas, devotas. Eu acho que a palavra devotas ela é boa nesse sentido. Ficavam meio no sentido patológico, devotas a Hitler, várias delas. Tanto do povo do alto escalão, quanto do povo assim que não estava lá tão no alto escalão, mas que tinha um verdadeiro processo de adoração mórbida, patológica, doentia pela pessoa dele. São várias, são diversas. Tem uma aqui que para mim é o ícone disso. Vou dizer o nome dela aqui. Tá? Mas você queria perguntar, fica à vontade. Não, antes de você entrar na perfilologia em si, uma coisa que me chamou a atenção sobre essa questão do para-direito, você falou desprezo pela lei, né? Eu acabei de me formar na Faculdade de Direito lá da USP, lá em São Paulo. Certo, perfeito. Participei do movimento político lá, fui, inclusive, presidente lá do centro acadêmico, mas tudo dentro dos movimentos de esquerda.
E é muito interessante que essa visão, no seio de uma faculdade de Direito extremamente relevante no país, ela ainda é extremamente abrangente, vamos dizer assim, entre os próprios alunos. Então não existe esse respeito pela lei, né? Então a lei, ela é enquanto uma moldura. E aí o que acontece, né? Dentro ali da lógica hoje, né? E aí isso que eu queria trazer. A política, ela precede a lei, como se fosse uma fonte originária. Então, se você vai fazer uma mudança social efetiva, ela é externa, né? Extraconsciencial, e o direito, ele é só mais um instrumento e, assim, atravancador ali do processo. É bom você explicar para os leigos o que é fonte originária no universo jurídico. Não, eu sou formado de direito também, por isso que eu falo. A primeira causa, vamos dizer assim, a primeira causa da mudança, o que vai gerar, entende? Antes tem a política. A originação da lei, essa seria, só para deixar claro que é um termo técnico, não é uma expressão técnica, fonte originária, da onde em primeira instância emana ou é derivada a lei. Não, acaba que é, né, um resultado do processo político, as leis, mas ali é tido de uma forma tão simples, simplista, né? E isso move muitas pessoas ainda. Escuta, até hoje, isso me preocupa. Eu não ia nem tocar nesse assunto, mas já que você trouxe, tem alguns líderes de esquerda aqui no Brasil, não vou citar nomes, que quando falam, me evocam dentro da minha cabeça as coisas do nazismo de uma forma muito forte. Um deles eu peguei, estava vindo de Cascavel, tinha lá, fazendo mestrado lá na Unioeste, estava voltando e acabei escutando uma entrevista de um deles, eu não vou dizer aqui o nome. É uma evocação, e tem o carisma da pessoa especificamente. Veja bem, eu não tenho tantas retrocognições assim da questão do nazismo, também não tem nem claro para mim o papel meu dentro daquele contexto específico. Mas na hora que o cidadão começou a falar, estava no carro nesse momento, estava saindo do carro porque eu ia fazer uma compra no supermercado. Aquilo ali mexeu em alguma coisa na minha cabeça. Porque eu comecei a lembrar muito fortemente das coisas que eu tinha escrito, dos textos que eu tinha, dos documentários que eu tinha visto. Ou seja, aquele holopensene ali tem algum nexo. Não estou dizendo que é igual, não estou dizendo que é similar, tá? Não estou partindo para um radicalismo para dizer que todo povo da esquerda aqui no Brasil é nazista. Mas tem um processo holopensênico ali, alguma coisa que eu preciso também entender mais, que tem uma afinidade grande, ok? Negócio, isso me chamou muita atenção. E eu fiquei de olho, o que é esse negócio? Tá? Okay? Eu disse para vocês que ia falar a respeito do histórico, antes de eu entrar na elencologia aqui, afinal de contas, por que deu na minha cabeça de ficar lendo, estudando essas coisas de nazismo, né? Vocês devem estar se perguntando, se eu fosse vocês, eu faria essa pergunta. O que deu na cabeça desse indivíduo, dessa criatura que está embaixo, de estudar o negócio do nazismo? Veja bem, em função do livro especificamente, o que aconteceu foi o seguinte. Teve um livro sobre o nazismo que eu li, uma parte, achei o livro super pesado e entreguei para o professor Valdo. E tinha arriscado o livro em parte do livro. Tá, eu já contei essa história algumas vezes, talvez seja repetitiva aqui para algumas pessoas. Aí entreguei o livro para ele, aí um belo dia, não lembro se foi numa mini tertúlia ou numa tertúlia, acho que foi numa tertúlia, inclusive. Ele estava com o livro aqui, perguntou para mim, Ivo, eu vi que você não leu o livro todo, por que você não leu o livro todo? Porque eu achei pesado, professor Valdo. Aí, ele na frente de todo mundo, ele era muito hábil para fazer certas coisas. Amarelou, tá? Ou seja, ele mexeu com o meu orgulho até, né, o último fio de cabelo. Em função dessa mexida no meu orgulho, eu comecei a estudar o nazismo mais a fundo. Aí eu comprei aqueles livros assim, pessoal, puramente orgulho ferido, tá? Não vou negar isso não, ok? E aí eu comecei a ler os livros de cabo a rabo. Vamos ver se eu vou amarelar agora, né? Tá? E comecei a estudar os livros, e eu sou voraz em termos de leitura, tá? Eu tenho uma voracidade para ler, que é um negócio... eu tenho noção que isso é mais ou menos raro. Então o que acontece? Lia, entregava os livros para ele. E ele começou a me incentivar. Teve uma biografia do Hitler escrita pelo Ian Kershaw, tem mais ou menos 1000 páginas. Eu entreguei para ele, não tinha lido, e ele chegou assim para mim, você já leu? Não. Então trata de ler tudo, risca o livro todo, depois me devolve.
O mesmo foi com o Holocausto. O Holocausto, que é uma obra do Martin Gilbert, que está lá na Loteca. O Holocausto é um calhamaço de 1000 e poucas páginas. Eu entreguei para ele e ele disse assim, lê o livro todo, rabisca o livro todo, depois me entrega. Aí depois disso, foi. Tem dezenas desses livros lá na Loteca, tem um armário, se não me engano, é armário número 6. Agora não lembro se é o 6 ou 5, se a Isabel me corrija se estiver errado. Num desses 2 armários lá, se não me engano é o 6. Está lá alguns desses livros que estão lá. Alguns ainda estão lá na minha casa, na minha biblioteca, e tem outros que eu já doei para a Loteca. Todos eles estão sendo usados para a montagem do meu livro, ok? Agora veja bem, e em termos multidimensionais, alguma coisa comigo tem. Eu acho que o meu público-alvo específico na TENEPS, não que seja o único, tem a ver com essas coisas aqui. Em 2 momentos na TENEPS, não que eu percebi com detalhes, porque eu não percebi com detalhes, mas teve uma vez que eu me senti dentro do gueto. Sabe o que é o gueto de Varsóvia? Alguém aqui já ouviu falar no gueto de Varsóvia? O gueto de Varsóvia foi um local que depois que os alemães invadiram a Polônia, eles colocaram os judeus dentro de um gueto, que eram umas poucas quadras. Um lugar super fechado, um lugar super restringido, com uma super densidade populacional, em que o pessoal lá morria de fome, morria de doença, porque não tinha contato com o mundo externo, era muito pouco. Um desses dias na TENEPS, a sensação que me deu, isso já faz tempo, não foi de agora não, a sensação que eu tive é que eu estava dentro do gueto. Foi uma sensação, veja bem, eu não estou dizendo que eu estava lá, eu não teria condições aqui de afirmar isso categoricamente. Mas eu tive a sensação, a vivência que me dava naquele momento, durante a TENEPS, é como se tivesse, foi por alguns décimos de segundo, mas foi muito nítido. Eu estava dentro do gueto. Agora o gueto, pessoal, tem filme sobre isso, tá? Só que daí faz EV, tá? Antes, durante e depois. Tem um que se chama Uprising. Acho que no Brasil não sei como é que foi traduzido. Que é o... Tem o Uprising, tem um pianista, o pianista é mais fraco. O melhor é o Uprising. Que, se não me engano, foi um filme produzido para TV. Uprising é a insurreição, né? E esse filme conta bem a história lá do gueto, etc e tal, e por aí vai. Teve um outro dia, esses 2 dias que foram mais marcantes. Os outros eu não consegui, eu senti que tinha alguma coisa relativa ao assunto correndo, mas eu não consegui perceber com nitidez. Teve um outro dia que eu senti, porque quando os nazistas invadiram a União Soviética, eles mataram de fome, não foi em guerra não, eles mataram de fome, 3,5 milhões de soldados soviéticos. É gente pra caramba, você não acha? E enquanto estava na TENEPS, daqui a pouco eu comecei a sentir aquele negócio daqueles soldados russos. Eu senti, alguma coisa ali aconteceu. Veja bem, eu não vi em detalhes, não vi quem era, não cheguei a ver rosto de ninguém. Tá? Minha parapercepção não foi tão profunda assim, mas ali, naquele aspecto específico, alguma assistência com este público teve. Então, veja bem, no que se refere ao meu público-alvo, seja porque eu fiz um monte de burrada na minha última vida, seja porque eu tenho alguma afinidade por algum sentido, alguma assistência lá eu tenho que fazer minimamente. E não é só lá, teve algumas outras situações. Algumas pessoas, muito antes de começar a estudar, fazer essa pesquisa, de começar a ler os livros, o Pedro Fernandes, uma vez, numa dinâmica da OIC, comentou comigo que estava tendo assistência à questão dos nazistas. Eu nem estava começando a estudar o assunto, nem pensava nesse assunto. Não era uma coisa assim, ok? Agora, antes disso, na minha cultura de porão consciencial, eu cheguei a estudar alguma coisa do nazismo, mais para saber coisa de guerra, etc., tal, cultura de porão. Eu cheguei a conhecer, eu conheci o Ben Abraham, que é sobrevivente do campo de Auschwitz. Já dessomou acho que mais ou menos 1 ano. O Ben Abraham, ele foi para Florianópolis para apresentar uma exposição, coincidentemente, do gueto de Varsóvia. Isso muito antes, pessoal, isso na década de 90. Aí eu fui lá, ali, e foi o meu primeiro contato, assim, digamos assim, de maneira mais crua com o assunto, tá? Porque lá tinha as fotos, teve vídeo, sem contar que você tinha contato com o próprio Ben Abraham. Ben Abraham, pessoal, virou um ícone internacional da questão do Holocausto, defesa da paz, etc. E tal, mas muito ainda fechado no processo judaico, muito fechado na questão do israelense.
Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá muito rapidamente. A gente nem chegou a trocar palavras, mas eu cheguei a falar com ele assim, muito rapidamente nessa exposição que teve em Florianópolis. Agora, pior não foi isso não. Pior que na minha primeira itinerância pelo IPC em 1998, lá estava eu dando aula naquele palácio, como é que é? Qual que é o nome daquele palácio? Alguém tem alguém de Manaus aqui? Aquele palácio lá em Manaus, qual que é o nome? Que era ex-sede do governo do estado. É uma mansão lá, que hoje tem auditório, tem um monte de coisa. Qual que é o nome? Palácio do quê? É esse. Palácio do Rio Negro, eu acho que é esse aí. Aí eu fui lá dar aula de conscienciologia lá no meio do Palácio do Rio Negro. E eu estava dando aula numa sala que tinha muita consex. Assim, eu não via as consex, eu não via com nitidez, mas eu sabia que tinha muita consex. Estava lá dando aula, etc e tal. E do lado da minha sala tinha uma exposição dos judeus que chegaram em Manaus fugindo da Segunda Guerra Mundial. Inclusive com tudo quanto é coisa do nazismo, com exposição, né, com fotos, etc, ligadas a coisa do nazismo, do lado da minha sala. Tá? E eu lá falando de conscienciologia com o povo ebulindo do meu lado. Okay? Então essas foram as coisas que, digamos assim, nesta vida intrafísica, nesta atual vida intrafísica, é que, digamos assim, eu acho que eu fui, digamos assim, eu não tive, agora analisando a coisa retrospectivamente, eu não tive a lucidez para ver, até por preconceito meu. Nazismo, assunto pesado, etc e tal, vou ficar mexendo com isso para quê, bicho? Evolução tem outras coisas. Nem sempre funciona por essa lógica. Esse meu preconceito me tirou um pouquinho do foco. Hoje eu vejo isso retrospectivamente. Teve o que aconteceu? Como é que chegou nessa ideia do livro? Eu já tinha lido um monte, estava entregando para o professor Valdo, limitava-se a isso. Num atendimento consciencioterápico da OIC, eu fui me preparar para o atendimento. Lá na OIC a gente se prepara para meia hora antes, por volta de meia hora antes do evoluciente chegar para ser atendido. Eu reclinei a poltrona para começar a mexer com energia. No que eu reclinei a poltrona, eu vi o sumário de um livro com essas ideias que a gente está colocando aqui. Tá? Mas assim, nazismo e paradireitologia, nazismo e a guerra, nazismo e negócio do holocausto, mais ou menos com esse tipo de pontuação. Aí eu pensei, isso era numa época em que tinha uns amparadores russos dando sugestão de livro para o pessoal aqui. Tá? Só que eu não vi amparador russo coisa nenhuma, tá? Deixa isso claro. Eu só vi o sumário, tá? Não, mas às vezes o negócio da nacionalidade aí, no caso dessas consexes, eu acho que fica secundário, né? Mas a questão toda é a seguinte, eu vi isso eu tenho claro para mim, eu vi lá o sumário. No que eu vi o sumário, uma semana depois, porque eu tive que viajar depois para São Paulo, tive depois uma semana de intensivos, sei que resumindo a história, uma semana depois eu cheguei aqui para conversar com o professor Valdo sobre o que ele achava de eu escrever um livro, porque eu já tinha uma cosmovisão razoável sobre o assunto. Do que ele achava de eu escrever um livro sobre a questão do nazismo com enfoque conscienciológico. Ele disse que eu já estava atrasado, que já era para ter começado a escrever, tá? Com tudo que a gente sabia. Então isso daí foi dessa maneira que o assunto se encaminhou para mim, tá? Okay. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Senão a gente vai entrar aqui direto na elencologia. Então, pessoal, às vezes, veja bem, eu estudo esse assunto aqui, tá? Agora, eu vou ser bem franco e claro com vocês. Tem gente aqui da própria CCCI que deve ficar longe desses livros que eu leio. Não deve nem chegar perto. Dependendo do enrosco da pessoa, dependendo do que aconteceu com ela, dependendo do envolvimento dela, cosmoeticamente, sou bem sincero nesse sentido, fica longe, tá? Outra coisa, eu não fico fazendo... Eu estudo o assunto, tá? Eu quero deixar bem claro, eu não faço apologia do nazismo de jeito nenhum, tá? Isso é importante deixar claro, o meu negócio aqui é crítico, é para analisar o contexto da apologia, o contexto da patologia, o contexto da doença, é isso que precisa ser visto. Fala, meu caro. Uma pergunta para você. Você fala muito sobre TENEPS e a assistência que você fez. Sim. Você percebe uma diferença desse trabalho
confronto ou em conjunto com esse assunto nazismo, que é muito pior, como Rollo Pensene, diferentes de outros trabalhos assistentes. Você viu uma diferença, por exemplo, do imperialismo, outros ismos, que não são tanto pesados que esse nazismo. Você viu uma diferença de estrutura ou de sintaxe, como essa estrutura se manifesta aqui? Não vi com tanta nitidez assim, não. Seria hipocrisia até da minha parte dizer que tinha visto alguma diferença. Porque você está falando de diferença de públicos-alvos, tá? Eu, pelo menos, na minha modesta ignorância, não consegui ver nada nesse sentido. Agora eu quero te dizer uma coisa. Tem mais gente dentro da conscienciologia que está ligada a essas questões dentro da Segunda Guerra e que faz assistência direto a isso, tá? Faz parte. Tem jeito como você escapar disso aí, não. Okay? Então, num grau maior ou menor, é claro que isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, ok? Uma das coisas que mais me intrigava, linha de assistência da TENEPS, era um negócio que me ficava martelando na minha cabeça. Porque, veja bem, eu vi inclusive até na consciência terapia, eu vi pessoas que tinham uma linha de assistência da TENEPS, por exemplo, muito ligada a Umbanda. A questões, porque ela teve envolvimento com o negócio da Umbanda, ela teve ligações com o troço lá da Umbanda, etc. e tal, e a TENEPS dela fazia muita assistência a consciências que estavam ligadas a um contexto da Umbanda. Tá? E era positivo no caso dela, estava tudo... E isso era uma coisa. Outras pessoas, por exemplo, tem, na linha de assistência da TENEPS dela, tem um negócio com criança. Parece que as crianças têm um negócio de afinidade, uma coisa de rapó e assiste muita questão de criança. Ok? E eu via isso e eu ficava encucado porque eu conseguia fazer isso fácil com os evolucientes. E comigo eu não conseguia, ficava danado da vida. Tá? Ué, qual que é a minha linha? Qual que é a minha linha? Um belo dia, a resposta chegou. Estava meio na cara, estava na cara, né? Não se tocou disso, não. Tá, não me toquei. Okay? E aí, daqui a pouco, veio o troço da questão. Agora, veja bem, isso varia também muito de situação para situação. Isso é outra coisa. Público-alvo, não acho que seja um negócio rígido e fixo na TENEPS. Que sempre você vai atender aquele público-alvo específico na TENEPS. Pode até ter uma predominância. Agora, no meu caso específico. Às vezes, a depender da consciência terapia e dos atendimentos da OIC, os amparadores priorizam, aí quem manda nessa agenda são eles, não somos nós. E aí eles vão priorizar mais a questão, às vezes, dos atendimentos consciência terápicos, tá? Vão priorizar mais alguma coisa. Aí vai depender da agenda. Agora, os meus amparadores, um desses aí eu consegui ver bem, tá? Um desses, da equipe ali que trabalha, eu consegui ver. Tem um que trabalha comigo que eu sei que é um ex-militar, tá? Mas da onde que é esse ex-militar? De que país que ele veio? Sei lá, bicho, não tenho a menor ideia. Só sei que ele é ex-militar, tá? Esse é que eu acho que é um dos cidadãos que ajuda na assistência a essas consciências. Nem a época de que essa consciência foi militar? Ou é mais recente? Quando que eu comecei a desconfiar? Porque essa foi uma história interessante. Eu estava no Rio de Janeiro, aí a Marta Lopes chegou, eu estava entrando para entrar num ônibus, ela ia entrar no ônibus. Eu estava fazendo companhia ali para ela, daí a Marta chegou assim, o Valdo comentou esses dias aí que quem faz TENEPS há não sei quanto tempo ainda não viu qual que é o seu amparador, está em subnível. Era o meu caso. Tá? Ela comentou isso do nada. Tá? Então tá. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na TENEPS, eu deixei o trabalho, a questão da energia, não me intervi no trabalho em função de perguntar quem que era o amparador. Deixei o negócio correr da TENEPS, deixei a assistência correr. No final da TENEPS, eu perguntei assim, já estava nos minutos finais, senti que já tinha acabado o trabalho, eu perguntei assim, pois é, quem será o amparador extrafísico? Nesse momento surgiu um negócio, uma imagem muito rápida. Eu tenho algumas clarividências que me facilitam. Às vezes eu não vejo os conceitos, mas vem processos simbólicos. Eu vi um campo de batalha que eu sabia que era wilderness. Por que eu sabia que era wilderness? Porque nessas culturas de porão da minha vida eu li uns troços nesse sentido. O wilderness foi uma batalha da Guerra Civil Americana. Quando eu vi o troço daquele campo, e era um ambiente assim, eu digo assim, gente, isso é um amparador ou eu estou muito do assediado, isso é um guia cego que eu estou enlouquecendo aqui no negócio? Porque eu não pensa que pelo fato de eu ver a coisa, eu vou simplesmente aceitar.
dá de pronto. Negativo. Você registra, vê lá. Eu vi um campo de batalha daquele tipo. Wilderness foi um troço muito fratricida, até não poder mais. Não vou ficar contando, acho que não cabe aqui, foge até do contexto, tá? Mas quem vê alguma coisa de história vai ver que aquela batalha ali foi uma das mais barras pesadas que teve. Um comentário só, né? Aquela coisa que eu tenho de analogia vocabular. Você falou Wilderness, eu lembrei de Gettysburg. Sim. E o Berg, um pouquinho de alemão, Berg. Tá? Mas a questão... Quando eu vi o negócio de Wilderness, eu registrei. Mas eu não afirmei nada depois daquilo ali. Mas que me deixou intrigado, me deixou, tá? Você vai perguntar um negócio para saber quem é o seu amparador. Daí surge um belo de um campo de batalha na sua frente. Belo entre aspas, né? Porque era uma morte do cão lá, ok? Aí o que acontece? Eu mexi com você. Ou belo no sentido etimológico, outro. Bélico. Belo, bellum. É bellum, né? É aquela coisa, né? Civis passem para bellum. Se Agora, quiser... eu estava lá, eu vi aquele negócio lá tudo, eu disse assim, vamos anotar. Eu coloquei, posso estar assediado, pode ser guia cego, pode ser o que for. Eu não engoli. Tempos depois eu vim fazer o acoplamentário. O primeiro acoplamentário que teve, que a turma da OIC veio fazer o acoplamentário aqui. Várias pessoas da OIC vieram fazer o acoplamentário aqui. A gente já tinha mudado, diga-se de passagem. A OIC já estava aqui em Foz. Aí no acoplamentário, eu fiz o acoplamentário na época com o professor Valdo, fiz o acoplamento com ele. Ele para e diz assim, escuta, tem um amparador ex-militar que te ajuda. E eu sinto que ele já se apresentou para você. Fechou. Tá? Fechou. Aquilo ali, para mim, fechou. Aí falando aqui, eu sinto coisa dos amparadores, tá? É esse povo dessa questão, esses ex-militares que dão... Agora, o engraçado é que o Valdo deixou bem claro, ele é ex-militar, ele está fazendo força, assim como muitos de nós, para sair dessa questão do mater pensene bélico, do mater pensene do belicismo. Tá? Ok? Vamos entrar... Quer perguntar? Fica à vontade. Sim, esse amparador ex-militar, eu conheço também desses. E eu percebi ele de um trabalho da Primeira Guerra Mundial já. Eu acho esse é um amparador que trabalhava também na Segunda Guerra Mundial. Mas essa é uma diferença, né? Porque a minha percepção é a seguinte: a Primeira Guerra Mundial e as guerras antes são mais problemático homogêneo do grupo Karma ou de um grupo que tem socin e tem uma conexão com extrafísico e aconteceu uma coisa pior. Mas na Segunda Guerra Mundial eu tenho na hipótese que esse é como um inverso paratrosférica aqui no intrafísico. Essa influência, para mim, é muito mais forte, materializada, e não só de um local. Eu vi, eu estudo nazismo, eu estudo a superação primeiro. Como é a situação de superações dessas problemáticas? Na Sim. Alemanha específico, porque lá nós temos agora uma fonte de europeu, uma fonte de democracia. Né? Essa é agora uma superação também sobre as problemáticas que é muito aberto. Conversa com outros, conversa com todas essas vítimas dessa situação. Mas eu vi também que colaboradores de nazis que não moram na Alemanha, que eram do mundo todo, ele tem um outro processo de superação. E lá eu percebo hoje também, na situação do socin e especificamente political, que essa raiz de nazismo, eles já eles existem mais. E eu acho que esse inverso da baratrosfera é um processo de Mas você tem que pensar uma coisa que aconteceu. Renasceu. A Alemanha tem uma especificidade. O que aconteceu em 1945 foi o que marcou muito mais a Alemanha do que todo o anterior da guerra. Isso, pelo que está dizendo esse autor, é esse cidadão aqui, tá? Bessel, Richard Bessel, tá? Vale a pena. Foi o último livro que eu entreguei para o professor Valdo para constar da biblioteca dele. Richard Bessel, Alemanha, 1945.
Dá uma olhada depois, vê se você concorda, se discorda do autor, etc. Tal, não precisa concordar com ele. O que marcou a Alemanha especificamente foi a condição do que aconteceu na Alemanha em 1945. Por quê? Porque o processo nazista que fazia que matava um monte de gente nos outros países da Europa que estavam dominados, se voltou para dentro da própria Alemanha. E nesse sentido, os próprios alemães acabam se enxergando, e não sem razão, não totalmente sem razão, como vítimas dentro do contexto. Isso foi o que ajudou entre aspas, né, pessoal? No momento lá foi super problemático, tá? Mas veja bem, por que o nazismo depois não teve mais espaço? Por que o troço depois não teve mais espaço para ressurgir lá? Porque o próprio nazismo teve como última vítima o próprio povo alemão, tá? O que eles fizeram, tá? Só que não vale. Pessoal, tem certos detalhes que eu recomendo mais ler os livros, tem coisa que até eu mesmo evito evocar. O negócio das execuções das prisões, um monte de coisa assim, tá? E ali o que acontece? O povo alemão é que sentiu a carga pesada. Isso, dentro do imaginário do povo alemão, é o que prevalece até hoje. Não prevalece tanto a questão do que os nazistas fizeram na Polônia, do que os nazistas fizeram na União Soviética, do que os nazistas fizeram... E daí na União Soviética é um universo enorme, né? Do que os nazistas fizeram em outros países. O que predominou no imaginário alemão foi que os alemães também foram tão vítimas dos nazistas quanto qualquer outro povo europeu. Só que aí tem certas ambiguidades dentro desse contexto. Aí tem algumas coisas que são mais complicadas, porque era muita gente envolvida no nazismo. Antes de passar a palavra aqui para o Adélio, tá? Tem uma coisa que aí tem, do ponto de vista do para-direito, uma coisa que me chama muito a atenção. É o fato de que tem muitas dessas dos nazistas, não aqueles icônicos, aqueles que foram muito renomados ou que se destacaram, porque esses ou morreram lá na hora ou acabaram sendo presos ou foram enforcados depois. O que aconteceu é que muitos deles ganharam emprego nos Estados Unidos, ganharam 750, ganharam emprego na Grã-Bretanha, Argentina tem muito. Agora, sabe um país em que teve um monte e que ajudou até a instituir o governo lá? Chama-se Síria. Essa Síria, dessa guerra agora que está acontecendo o negócio lá, o pai do Bashar al-Assad recebeu assistência de ex-nazistas. Ninguém fala muito nisso. Raramente o pessoal toca nesse assunto. Outra coisa, aquela prisão que eles descobriram agora, do troço dos enforcamentos, etc. e tal, que agora que estão falando, lembra muito algumas prisões do final da guerra lá entre os nazistas. O pessoal não fala muito nesse negócio da Síria, no Egito teve muito também, mas no Egito a coisa eu acho no Brasil também. Pega o caso, por exemplo, antes de passar a palavra para o Adélio. Pega o caso do Stangl. Franz Stangl. É S-T-A-N-G-L. Eu ainda tenho que me aperfeiçoar na minha pronúncia do alemão, tá bom? Esse Stangl, este cidadão, ele fugiu. E sabe onde é que ele veio morar? São Bernardo do Campo. Esse cara coordenou Treblinka. Sabe o que é Treblinka? Treblinka, você sabe talvez tão bem quanto eu. Treblinka foi um campo de extermínio, não era nem de concentração, era de extermínio, onde o pessoal chegava e os judeus eram enganados. A maior parte dos judeus do gueto de Varsóvia foi parar em Treblinka. Então o que acontece? Os caras chegavam lá em Treblinka, eram enganados, tinham vamos tomar um banho, não sei o que, etc. Tal, desinfecção. E entravam nas câmaras de gás de Treblinka e matavam todo mundo. Quem coordenou esse campo era um cara chamado Franz Stangl. Foi um dos coordenadores. Teve um médico antes dele que não deu certo. O médico que coordenou esse campo, ele queria bater o recorde de gente morta no campo dele, para ver o nível da doideira. Tá? Só que ele desorganizou muito, acharam que o trabalho dele estava muito desorganizado, aí botaram esse Stangl para organizar a matança. Ok? E ele, impecavelmente vestido, recebia os judeus e encaminhava para o povo lá. Tá? Esse cara fugiu, tinha um monte de gente querendo pegar ele. Tá? E onde que ele encontrou guarida? No Brasil, antes de ter passado em alguns países. Ele morou em São Bernardo do Campo durante uma época. Tá? Teve ajuda de gente da Volkswagen, etc. Tá, mas deixa para lá. Ok? E aí o que acontece? Um belo dia,
com a questão da Guerra Fria e outras coisas acontecendo no mundo, a Polícia Federal do Brasil, se não me engano, em 1969, pega o cidadão e manda ele de volta para a Alemanha. Esse chegou a ficar preso na Alemanha durante uma época. Não sei quando que ele acabou dessomando depois. Tá? Teve outros desses aí. Tinha um genocida desses do leste europeu que tinha pedalinho em Icaraí, no Rio de Janeiro. O cara era genocida. Matou um monte de gente. Tá? Esse aí eu estou querendo até encontrar mais informação sobre ele. Eu li uma vez no jornal, mas em função da minha incompetência no cosmograma, eu não fiquei com recorte. Eu não estava nem estudando esse assunto na época. Esse cidadão morava no Rio de Janeiro, tinha pedalinho lá. Matou um monte de gente no leste europeu. Teve vários desse tipo aí, tá? Outra coisa, vamos pensar, pessoal, outra coisa. O último exemplo para citar aqui, isso faz parte da ecologia. Von Braun, o cara que fez o foguete que levou o homem à lua, etc. E tal. Werner von Braun. Werner von Braun era da SS. Foi ele que planejou aqueles V2 que bombardeavam Londres. Tá? Adélio. Tem bastante a ver com o que você está comentando, exatamente. Eu queria questionar o movimento nazista no Brasil, porque nós tivemos aqui a maior seção do partido nazista fora da Alemanha, devido à imigração forte. Curitiba teve forte, inclusive. Para o Brasil, né? Você chegou a analisar essa relação do Brasil em si Não, com o porque nazismo? eu estou focando minhas coisas na Europa, especificamente na Europa. Agora, meu tio foi integralista. Uma outra coisa... Meu tio tem... Já dessomou faz tempo, tá? O meu pai hoje tem 100 anos de idade. Vai fazer 101, se tiver... Bem, um século de vida. O irmão mais velho dele, ok? Que hoje deveria ter uns 110 ou 115 anos de idade, alguma coisa assim. Ele foi membro da Ação Integralista do Brasil, que era do Plínio Salgado e que era, digamos assim, o pessoal cumprimentava com Anauê, em vez de dizer Heil Hitler, eles, acho ridículo isso, né? Mas, eles cumprimentavam com Anauê. O meu tio fazia parte desse negócio. Foi de 28 a 38, basicamente, né? Não, porque depois tem histórias nesse sentido. Teve gente desse movimento, ou que, não sei se ligado a esse movimento, mas era ligado a Getúlio Vargas, que viajou para a Alemanha para ganhar a condecoração do Himmler. O Getúlio não fez grande coisa contra, né? Até 38, que depois foi entrar na ilegalidade. Mas será que não tem uma movimentação até, por exemplo, será que o movimento sindical nosso aí hoje não tem alguma base talvez nisso? Será que Lula não teve esse envolvimento também no seu processo? Fico pensando muito nisso aí, a relação de um Lula da vida, assim, com o processo... É que você chegou depois que eu respondi ali para o nosso amigo, que eu não sei o nome dele, tá? Que respondeu lá do centro, estava falando do Centro Acadêmico do Direito. Eu acho que tem. Tá? Estava falando aqui, teve um líder de esquerda que falou numa rádio um belo dia desses, quando ele estava falando, me evocou para a minha cabeça, tá? É claro que isso aí não é para ser... Não estou colocando isso aqui como algo que todo mundo tem que aceitar ou tem que não questionar. Mas evocou uma coisa do nazismo muito forte na minha cabeça. Porque quando eu pensei aqui na questão do Lula, eu pensei também no movimento sindical, se não tem alguma base dentro do processo, que acabou tendo uma base dentro do processo no Brasil, né? Mas só pode vem a ter, ideia, mas eu não me sinto à vontade de fazer nenhuma afirmação categórica nesse sentido. Outra questão eu tenho a impressão de que alguns de nós tivemos bastante relação com a Segunda Guerra Mundial. Eu acredito ter tido alguma relação, não sei se vivenciei realmente essa questão. Como é que você vê essa questão nossa, aí, de certa forma, na CCCI, com esse envolvimento na Segunda Guerra? Né? Eu estava até falando dentro da questão da TENEPS. Eu acho que tem muita gente dentro da Conscienciologia que tem na TENEPS um processo de assistência, em especial a esse público-alvo da Segunda Guerra. Se nós éramos carrascos ou se nós éramos vítimas, eu acho que se fôssemos muito carrascos, eu não sei se a gente estaria aqui. Né? Estaria aqui. Tá? Agora, pode ter exceções, pode ter tido interseções cosmoéticas, pode ter tido um monte de coisa para ajudar a pessoa e por aí vai. Então tem que levar isso em consideração. No meu caso específico, as retrocognições que eu tenho do contexto bélico não são dentro do período da Segunda Guerra. O que eu tenho de retrocognição, do pouco que eu tenho, é tudo lá bem das antigas. Especificamente Canas. Canas é aquela batalha lá que teve, Batalha de Canas, Aníbal, os romanos, aquela negócio lá todo. Lá eu estava. Isso eu tenho claro para mim. Eu não faço. Então, Só um pequeno detalhe, tá?
E outra coisa, não faço nenhuma apologia disso aí não, tá? Porque Canas, eu tenho a total noção que eu entrei em Cana depois daquilo lá. Porque foi um troço, devo ter passado um perrengue nas outras vidas posteriores. Tá? Agora uma coisa que chama atenção. Quando eu estava lendo os livros, em especial um do Timothy Snyder, Terras Sangrentas, que é um livro sobre ele, ele falava muito do movimento em pinça das tropas soviéticas. Aquele movimento em pinça me chamava a atenção. Mas que raios esse troço de movimento em pinça? E aquilo ficava com aquilo ali. Movimento em pinça foi o que aconteceu em Canas, que Aníbal fez. Aníbal é um ícone do belicismo até hoje, né? E ele fazia exatamente aquele movimento lá. Naquele lugar lá, eu estava, tá? Agora, veja bem, isso eu também não faço nenhum tipo de apologia, não é nenhum tipo... É em Canas, né? Entrou em Cana todo mundo depois. Por isso que eu falo, não costumo brincar. Fala. Eu, pessoalmente, tenho também bastante contato com essas vítimas da Segunda Guerra. Eu percebo não só na TENEPS, também com pesadelos, quando eu estava criança, do campo de concentração e antes também da Primeira Guerra Mundial. E que eu percebo, o que eu acho, eu não participei interfísica dessa época, mas extrafísica. E que chama a atenção foi um encontro de uma amiga aqui na Conscienciologia que falou para mim que ela pensa que ela estava matando lá no Auschwitz. E eu tive diretamente imagens dessa cena. Foi muito impressionante para mim. E eu penso que um grupo aqui na Cognópolis são amparadores que trabalhavam lá das vítimas, não só em Auschwitz, em outras também. E uma outra sincronicidade, hoje, você falou sobre esse Franz Stangl, certo? De Treblinka. Interessante, uma empresa eu estava trabalhando na Alemanha foi da família Stangl. Para mim, eu não entendo porque eu estava lá, porque eles não são cosmoéticas, isso foi horrível, eu preciso fugir. Mas eu estava lá, eu entendi lá nessa época que eu tenho uma tarefa de aprender essas sistemáticas de hierarquias baratrosféricas de assédio, de assediadores, que são renasceu aqui intrafísico. E eu entendi, nessa época lá, que eu tive uma preparação por trabalho na TENEPS e talvez outros trabalhos por dar assistência por esses grupos, não só as vítimas, também as pessoas que podem agora superar as problemáticas grupos kármicos. E eu tenho na hipótese, e eu sinto isso, que nós temos aqui alguns amparadores intrafísicos que não têm lucidez sobre esse processo, porque esse é muito pesado. E esse é um problema. Às vezes nem ajuda, né? Às vezes nem ajuda. Tá? Mas a questão toda que eu vejo aí é o que você falou no final, é assistência. Fazer assistência, fazer assistência, fazer assistência. Tá? Seja na TENEPS. E às vezes, mesmo que você não esteja mexendo diretamente com o negócio da Segunda Guerra, etc., com esse público-alvo especificamente, você está pegando um monte de coisa por tabela. Tá? Então, quanto mais investir em assistência, melhor para todos nós. Okay? Assistência nunca se perde. Assistência é um investimento de ouro, dentro desse sentido. Agora, pessoal, apesar de já ter falado algumas personalidades aqui, eu acho que vale a pena a gente citar algumas aqui. Tá? Apesar de a gente já entrou, tá? Tem alguns aqui que eu acho que vale a pena. Tem uma cidadã aqui que foi o ícone da síndrome da ectopia. Ícone não, foi o estereótipo da síndrome da ectopia afetiva. É uma britânica, o nome dela é Unity Mitford. É Unity mesmo, tá? E-U-N-I-T-Y. Essa cidadã inglesa, muito bonita, tem foto dela, ela estava na Inglaterra e de vez em quando viajava para a Alemanha. Ela ficou apaixonada pela figura do Hitler. Tá? Teve uma paixão meteórica pela figura do Hitler. Não teve nenhum envolvimento que se saiba afetivo e sexual com ele. Mas tinha um negócio lá de ela, tinha um negócio de um deslumbramento. Essa palavra é boa, tá, pessoal?
tinha um deslumbramento pela pessoa dele. Sempre que a gente ficar deslumbrado com alguma coisa, é bom ficar de olho. Tá? No caso dela, ela ficava totalmente deslumbrada. E achava ele o máximo. Apoiou a campanha da anexação da Tchecoslováquia, o negócio da anexação da Áustria, ela achava que... E ela estava lá dando força. Só que quando Hitler invadiu a Polônia, teve uma consequência. Qual foi a consequência? A Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha. No que a Inglaterra declara guerra contra a Alemanha, essa moça entra num conflito danado. Porque ela é inglesa e está na Alemanha, gostando lá do Hitler. Isso cria um conflito na cabeça dela, que ela sabia que talvez não pudesse mais voltar para o país dela, ia ficar numa situação muito desconfortável. O que essa mulher faz? Tenta se matar. Dá um tiro na cabeça. A bala entra boa parte do cérebro dela, mas ela não morre. A bala fica lá estacionada dentro do cérebro da pessoa. E ela ficou o período todo da guerra em coma. Ela morreu em 1948, 3 anos depois, 9 anos depois que a guerra toda passou, e ela foi dessomar em 1948, se meu dado aqui não estiver equivocado. Veja bem, essa para mim é um dos exemplos de processo, tem várias desse tipo aqui. Tá? Ela deram um jeito, alguém conseguiu, deve ter tido alguma intercessão por ela, porque conseguiram levar ela de volta para a Inglaterra. Ela acabou dessomando, mesmo com a guerra, conseguiram levar ela lá para a Inglaterra. Ela acabou dessomando em território britânico. Estava vendo que o Franz Stangl trabalhou na Volkswagen. Eu sei, eu falei aqui. É interessante isso aí, né? Ter trabalhado nesse processo todo aí, né? Pessoal, tinha essas redes de conexões na Europa, tinha muito simpatizante. Aqui no Brasil estava cheio de simpatizante. Tá? Então, pessoal, a gente pensa que a coisa está lá longe da gente, etc e tal. Não, o Stangl trabalhava aqui em São Bernardo do Campo. Ô, Ivo. No ECP2 que o Leonardo firmado estava dando lá, eu estava lá nesse ECP2. E aí o Leonardo do nada começou a perguntar se tinha nazista perto dali. Isso é uma coisa que tem umas sincronicidades nesse sentido que são interessantes. Ô, Ivo, é o seguinte, eu penso que eu sou desse grupo aí, eu tenho uma simpatia muito grande para algumas leituras desse assunto, né? Eu conversando com um amigo aqui em Foz do Iguaçu, e ele me falou uma coisa interessante, que conheceu uma pessoa que era parente de Hitler, filha, uma coisa desse tipo, e que ele contava que Hitler morou aqui na redondeza aqui do Paraná, Foz. Essa história, tem essa história que ele e a pessoa contava isso para ele. Gente, existe uma teoria conspiratória que diz que Hitler não morreu coisa nenhuma. Pois é, deve estar nessa aí, lá, né? E teve um romance com a Magda Goebbels, que não se matou, que fugiu de lá também, tá? E tiveram uma filha e não sei o quê, e que tem parentes, inclusive aqui, que passaram aqui até perto da fronteira. Tem uma pessoa, inclusive, um oftalmologista aqui, que até escreveu sobre isso. Gente, isso, ao meu ver, não se sustenta. Não se sustenta. Com todo respeito, tá? Não quero fazer pouco do trabalho da pessoa, não é, mas eu não vejo isso se sustentar perante hoje a historiografia oficial. Não tem. Eu tenho coisa. Ó, se quer ler alguma coisa sobre o assunto, em especial do Hitler, pega o livro, a biografia dele, do Ian Kershaw. É o mesmo autor desse livro aqui, O Fim do Terceiro Reich. Ian Kershaw. Esse cara aqui é uma referência. Não tem como você estudar o assunto sem passar alguma coisa por esse cidadão aqui, tá? Agora, se quiser ter uma visão do todo, pega a trilogia desses livros aqui. Terceiro Reich em guerra, mas não é só o Terceiro Reich no poder e o surgimento do Terceiro Reich, alguma coisa assim. Essa te dá a noção geral. São 3 livros, cada um desse volume, do tamanho desse aqui, tá? Dá para entender bem o contexto do nazismo. Esses são. Agora, essa história... Agora, por que tem essas histórias aqui? É porque realmente passou muito ex-nazista por aqui, né? Principalmente na questão da Argentina. Tá? Gente, a Argentina era o único país do mundo que tinha um departamento feito para
trazer nazista. O Perón fez isso. Ele tinha um departamento específico. Foi o único país do mundo que teve outros que o negócio era subterrâneo. Na Argentina, o pessoal foi um pouquinho mais cara de pau, criaram um departamento para ajudar os nazistas a chegarem na Argentina. Perón tinha simpatia pelo nazismo. Outra coisa era contatos alemães, etc. e tal. Os americanos pegaram todo o povo da tecnologia nazista para fazer foguete. Esses foguetes que depois chegaram na Lua, etc. e tal, teve nazista que ajudou. Tá? O Wernher von Braun, que é o famoso, ele até ficou mais famoso por causa do foguete da NASA, mas ele planejava foguete para bombardear a Alemanha, para bombardear a Inglaterra, perdão. Agora a Argentina parece que recebia muita grana, né? Tinha. E tinha indústria lá, tinha outras coisas do gênero, tinha dinheiro, tá? Okay? Vocês sabem que o crânio do Mengele, vocês sabem onde é que está o crânio do Mengele hoje? Não. Está na Faculdade de Medicina da USP. O professor da medicina, da anatomia, usa o crânio do Mengele lá para dar aula. Olha, aqui o crânio, aqui, tratava do Mengele. Por quê? Porque nenhuma pessoa quis a exumação dos corpos na Alemanha, quis a exumação dos corpos do Mengele, para levar para a Alemanha. Os ossos dele estão até hoje no Instituto Médico Legal de São Paulo. É isso aí. Porque ele morreu em São Paulo, ele morreu afogado numa... eu não me lembro agora qual foi. Foi uma praia lá do litoral paulista. Ele morreu afogado lá. Tá? Não era só empresa, ele tinha uns negócios lá. Mengele é um que ainda não está na minha elencologia, mas ele tem que estar. Tá? Tem três... na elencologia ainda está me faltando o Goering, desses grandes assim que chamaram mais atenção, está faltando ainda o Goering, o Mengele, e deve ter mais um ou outro nesse sentido que está faltando. Agora, boa parte daquele núcleo mais duro já foi. Tá? Reinhard Heydrich já está, o Goebbels já está, o Himmler já está, todos esses eu peguei biografias para poder montar. Vai estar tudo lá fundamentado, ok? Tudo lá de onde que eu tirei as informações. Essa é a nossa intenção. Podemos passar para mais uma aqui? Okay. Leni Riefenstahl foi a que fez os filmes para o Hitler. Principalmente o filme Triunfo da Vontade, que para muitas pessoas do cinema é um ícone do cinema. Só se for ícone da baratrosfera, né? Porque okay. Ela fez... Essa mulher continuou viva até um bom tempo depois. Ela fez muito documentário sobre vida marinha. Ela mudou totalmente depois, verdade seja dita, ela mudou totalmente o enfoque dela depois. Mas ela fez filmes de divulgação do nazismo, o mais famoso foi o Triunfo da Vontade. Também migrou para os Estados Unidos? Não lembro, acho que não. Acho que ela ficou. Eu não lembro, não sei no caso dela específico. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tenho nenhuma informação aqui dela no que sentido. Ela também cobriu, ela filmou os Jogos Olímpicos de 36, tá? Porque quando a Alemanha fez os Jogos Olímpicos, já com Hitler, eles pararam de perseguir os judeus momentaneamente, né? Fizeram lá para receber todo o povo das Olimpíadas, etc. e tal. E ela foi uma das pessoas que filmou tudo. Era Jesse Owens, o Corredor Negro? Jesse Owens. Ela filmou. Eu costumo pensar assim. A primeira derrota de Hitler não foi nos campos de batalha. A primeira derrota de Hitler foi numa pista de atletismo. Com o negro. Com o negro. Jesse Owens, nesse sentido, marcou o nome dele. Tem mérito nisso aí. Eu não conheço a biografia dele em detalhes, não. Mas você não tem como tirar o mérito do cara. Ele se retirou, teve alguma história, né? Não, se quando retirou, ele... se retirou. Jesse Owens foi a primeira derrota de Hitler, não foi no campo de batalha, foi em 36, numa pista de atletismo. Tá? Alguém tinha levantado o braço ou foi impressão minha? Foi impressão. Vamos em frente aqui. Tá? Pessoal, tem uma coisa aqui que eu acho que vale a pena colocar, que é do Goebbels. Nós ainda temos um tempinho. Por que eu queria dar um destaque para o Goebbels aqui? Goebbels, pessoal, foi quem fez a propaganda toda do Partido Nazista e que conseguiu eleger Hitler, na verdade elegeu não sei quantas cadeiras lá no parlamento alemão, no Reichstag, e ele foi quem conseguiu. Vocês sabem como é que ele desenvolveu a técnica dele para convencer o povo a votar nos nazistas?
estudando anúncios. Sabe que tipo de anúncio? Anúncio de sabão em pó, anúncio de sabonete, anúncio desse tipo de coisa. Ele usou a psicologia behaviorista. Ele pegou a psicologia behaviorista, que estava sendo utilizada para vender anúncios de produtos, e aplicou aquilo ao nazismo. E deu certo. Pior foi isso, né? Deu certo. O problema não é só isso. O problema é que esse paradigma de Goebbels é usado até hoje. Tudo quanto é propaganda eleitoral que você vê nos horários políticos do Brasil, seja lá de que partido for, obedece isso aqui. Esse negócio de fazer slogan para campanha, de criar bandinha musical para slogan de campanha, foi Goebbels que criou. E hoje continua a mesma coisa, foi adotado internacionalmente, em todos os países. Por isso que a nossa democracia, muitas vezes, ela fica muito superficial, porque fica esses slogans bobo alegre que tem aí, nada de profundidade, nada de discussão. E Goebbels criou isso, foi quem criou isso tudo? Goebbels. Hoje a gente faz campanha política, hoje que eu digo, nós, a humanidade, né? Faz ainda campanha política muito inspirada numa base. Mas por que funcionou? Porque todo mundo viu que funcionava. Então esse negócio funciona, vamos fazer campanha, né? Que nem slogan. Continua até hoje. Enquanto pesquisa pessoal sua, Ivo, você identificou assim, sei lá, na mídia impressa, escrita, falada, ou nos cursos de comunicação, jornalismo, atualmente algum destaque ou alguma orientação, por exemplo, para estudar essa endurance do viés propagandístico na política? Alguém levantou? Na política atual não estudei tanto, mas veja bem, só quando você vê... Mas, por exemplo, alguma tese de mestrado, doutorado, sei lá, que pessoas atualmente não vi. Olha, aqui continua perdurando. Não vi. Isso foi uma conclusão a que eu cheguei, ok? Mas eu não vi teses de mestrado. Tem gente que trabalha com isso sim, mas eu não estudei a fundo. Deixar isso bem claro para você, ok? O que eu estudei foi o seguinte: Goebbels usou a psicologia americana, que é pessoal usado até hoje. Esse negócio de slogan para campanha, até hoje. Tá? O que você mencionou bem, a bandinha bem, tocando, claro, o slogan musicado. Exatamente. Foi ele que... Agora, veja bem, não estou dizendo também que todo candidato que faz esses slogans necessariamente seja negativo. Vamos com calma também com... né? Eu, às vezes, sou muito enfático no meu jeito de falar. Ok? Mouse. Não precisa seguir a minha ênfase, tá? Só estou colocando aqui a ideia, ok? E outra coisa, não é que necessariamente que todo candidato que tenha alguma ligação, que usou esse tipo de parafernália, a maior parte usa, necessariamente é negativo. Vamos tomar cuidado para não fazer generalização, tá? Agora, o Goebbels, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Ele tem o negócio de usar símbolos, enterros. Enterro, quando morreu alguém do partido nazista e tinha os enterros, ele usava, alguém usou isso recentemente, mas deixa para lá. Ele usava os enterros assim para fazer verdadeiros comícios no negócio disso. A apologia política. Goebbels fazia isso direto. Com o negócio de morria alguém, morria de doença, morria porque teve uns quebra-pau lá dele, nas ruas, porque de vez em quando eles embatiam com os comunistas na rua, tá? Era batalhas de... Quando tinha essas batalhas aí, ele morria alguém. Aí ele ia fazer o discurso lá no enterro da pessoa. Tá? Aqui no Brasil, recentemente, teve um caso. Você falou que tem essas batalhas, parece o termo, a expressão, batalha campal. Batalha campal. A Eliane vai falar. Ivo, eu cheguei um pouco mais tarde, não sei se você chegou a abordar. Você gravou uma aula para o curso Leitura Lúcida, né? Dando boas dicas de como pesquisar, né? Temas nosográficos, né? Você chegou a falar disso? Você pode nos dar umas dicas? Por exemplo, eu esse livro na aula, esse aqui. Sim. Tá? O que acontece no meu caso específico? Primeiro, mexer com energia, TENEPS, tudo isso ajuda dentro dessa questão dos temas nosográficos. Agora, eu tenho uma coisa no meu temperamento que eu acho que me ajuda. Eu vejo as coisas tem a ver com muita racionalidade, enfoque. Isso eu não cheguei a falar na aula. Até porque eu me dei conta depois. Eu vejo as coisas, tento ver sempre com enfoque de racionalidade, inclusive as coisas doentias, tá? Agora, trabalhar em instituição psiquiátrica, ficar dando aula de psicopatologia me ajudou nesse sentido, tá? Me ajuda nesse sentido, ok? Outra coisa, eu procuro não ter, eu ainda tenho, na verdade, mas eu procuro não ter impressionabilidade com as coisas. Ficar impressionado.
e coisas assim. Exatamente. Aham. Então, eu consigo ler sobre Treblinka, eu consigo ler sobre Auschwitz, eu consigo ler aquilo ali e marco. Vou marcando, vou estudando, vou compreendendo, vou entendendo tudo. Mas veja bem, eu não tenho dentro da minha cabeça, eu não fico impressionado, tá? Teve um assunto desse... Você não tem impacto psicossomático, é Não isso? tem, super bizarro. Acho que isso é fundamental, né, para poder lidar com esses temas. Agora, eu estava falando no início, tem gente da CCCI que eu não recomendo que lê esses livros, Sim. não. Eu falei isso Sim, diretamente. sim. Tá? E E impacto vo- psicossomático nesse sentido para mim. Veja bem, não que eu não tenha impacto psicossomático com outras coisas, porque eu tenho, Sim, tá? sim, mas E tem maturidade, tem coisa que eu preciso melhorar. Ok? Ela que o diga, ok? Mas veja bem, nesse sentido, ok? A gente faz força, procura fazer força, procura consertar quando erra logo depois, tá? Então, eu não sou imune a não, impacto com certeza, psicossomático, mas nesse você- assunto eu consigo... você tem uma Ah, técnica, né? Parece que tem. você tem uma técnica para lidar A com isso. técnica Né? do estudo, o que eu faço? O professor Valdo dizia que eu borrava o livro inteiro. É exatamente isso que eu faço. Se alguém quiser pegar os livros aqui para dar uma olhada, é o seguinte. Eu faço isso aqui o tempo todo. Eu não consigo ler livro. Tem gente que Sem fica- registrar, né? Tem gente que diz, Ivo, mas é um livro, você não fica com pena. Que pena, coisa nenhuma. Tá Isso aqui, é ó. sacralização do livro, Tá, é eu ranço chego lá, eu não religioso. tenho nada disso. Eu marco o livro todo. Isso mesmo. É isso Tá? aí. Eu marco o livro todo, não tem comigo, seja de que assunto for, não é só nazismo, não. Eu marco o livro todo, eu marco, risco, faço anotação no lado, risco direto, não tenho problema nenhum com isso. Se não fossem essas marcações que eu faço, eu não estaria como tendo fazendo o livro agora. Esses textos todos que eu estou montando aqui. Tá? Ele até criticava isso. Tem gente que marca demais. Eu acho que uma vez eu estava, ele falando de vocês, tal. O Valdo sempre dando. E eu mexi com você, né? Tem alguns campos também que é o efeito kryptonita. Quando você falou, não, olha, não sou imune a tudo. Tá? Eu marcava tudo, etc. Tal. O Valdo adorava isso porque eu facilitava a leitura para ele depois. Tá? Ele estava bem consciente disso. Ele chegava assim, não, livro, Ele já ia porque ele lia tudo que eu marcava. Direto do Tá? ponto, Ele lia né? tudo que eu marcava. Ele falou isso para mim. Sim. Não, Mas- quando você me entrega o livro, você tem que ler um terço do livro. Você já leu o livro todo, eu fico só com a parte de ser uma coisa. Tipo, Falava mas isso. em geral, às vezes ele fala assim, aqui está muito marcado. Tipo, ele para dar uma... Tá? E Mas comigo eu não lembro de ter falado isso, não. Ok? Ele fala. Eu tenho mais uma questão. Não sei se você chegou a ver o verbete da Anne Catherine, Julgamento de Nuremberg. Não cheguei a ver. Eu sei que teve. Eu te indico, se você puder ver essa tertúlia, é legal você assistir, além de ler o verbete. Ela relata assim, de uma forma muito também técnica, muito legal, de retrocognição dela ter sido vítima do nazismo, uma mãe judia vítima do nazismo, e de como ela, né, fez todo o processo e assim como ela estuda isso também, como acho que um pouco da sua técnica, já conseguindo ter esse sobreparamento, acho que é muito rico. Eu acho que tem bastante, talvez várias, né, pessoas por aqui na CCCI nessa situação, talvez de vítimas. Ivo, e a questão do Pombal na época da Segunda Guerra, que parece que era uma Comunex que recebia, que fazia assistência para... Você tem alguma informação sobre isso, do seu Valdo, nada? Eu ouvi ele comentar alguma coisa uma vez rapidamente, mas me interessa muito essa questão. Eu também não escutei nenhum comentário nesse sentido. Tinha duas coisas que ele falava de maneira até bem enfática, mas que eu não me sinto à vontade de colocar no livro, talvez seja até uma limitação. Sim. Ele falava que muita coisa do nazismo era inspirada no processo parapsíquico e inspirada também, e ele falava também na questão da homossexualidade de alguns líderes nazistas. Tá? Sim. Só que, veja bem, em termos hoje de bibliografia oficial, você encontra alguma coisa ligada ao parapsiquismo especificamente dentro da SS. Hitler gostava desses negócios, tá? Ele lia um monte de coisa, etc e tal. Aliás, tinha uma tradição na Alemanha de alguns generais alemães que faziam até sessões de materialização. O general alemão que fez um dos planos de invasão lá da Primeira Guerra, vamos da Primeira agora, tá? Esse general fazia sessão de materialização na casa dele. Interessante. Eu não estou dizendo quem é que aparecia nessa Sim, sessão de sim, sim. materialização, tá? Você imagina? Tá. Tem os relatos deles terem ido, inclusive, a Carcassonne, pesquisar umas questões de cátaros, enfim, olha, eu sei que o Hitler, negócio arada toda o Hitler esquisita lá. fundou uma instituição para fazer pesquisas que comprovassem a superioridade da raça ariana. Era um negócio assim. Então ele fundou essa instituição, teve gente até que foi para o Tibete,
teve gente lá para pesquisar que a raça, para confirmar a superioridade da raça ariana. Tá? E ele financiou um monte. Mas, gente, um negócio assim muito... Tem, tá? É racismo. Claro, é loucura, né? Insanidade total. Obrigada. Ivo, eu só queria fazer uma pergunta. Você pesquisou um pouco... Você pesquisou também a personalidade de Hitler, como ele conseguia influenciar tantas pessoas, como as pessoas ficavam tão cegas, era uma idolatria, um domínio energético, o quê? Isso que eu estava falando logo no início da síndrome da ectopia afetiva ligada à parapoliticologia. Tá? Aí a questão de energia e de carisma doentio. Tá? Ele falava, botava força, botava vontade. Vontade era uma coisa que ele tinha. Mentia, mas tinha. Tá? Então ele tinha essa vontade, ele colocava energia, o pessoal ficava fascinado. Pensa na Alemanha pós-Primeira Guerra. Uma pobreza danada, um miséria danado. Uma inflação que você tinha que vender a casa para comprar o pão. Eu não estou brincando, essa analogia que eu estou fazendo não é metafórica, é real. Historicamente, de toda a época da humanidade, foi a com pior o crise papel moeda inflacionária, foi um absurdo. Foi um absurdo. Tá? Nunca teve igual, nem perto. Nem o Brasil, nas suas piores épocas de inflação, chegou pertinho do que foi a crise hiperinflacionária na Alemanha. Gente, você tinha que vender... Às vezes, o pessoal tem foto do povo com carrinhos de dinheiro para poder comprar pão. Carrinho mesmo de levar cimento. Eles falam, um dos ícones, né, da nacionalidade, assim, é o papel moeda que o país emprega, e aquilo não tendo valor nenhum. Tem estudos psicológicos sobre isso. O próprio povo fala assim, o papel moeda, o papel espécie não tem valor, eu também não tenho valor, por aí vai, né? Isso mesmo, tá. Foi um troço, veja bem, um povo do miséria danado desse. E outra coisa, não houve invasão na Alemanha no final da Primeira Guerra. Muita gente ficou com a sensação que perderam a guerra injustamente, que foi o mito ou a lenda da facada nas costas. Nós perdemos a guerra porque houve uma conspiração dos judeus aqui dentro que nos esfaquearam pelas costas e foi por isso que nós perdemos a guerra. Balela, não tem nada a ver com isso, tá? Mas foi um negócio que pegou. Na hora que Hitler conseguia ecoar, ele era um tipo de caixa de ressonância das insatisfações populares. Na hora que a pessoa consegue fazer essa caixa de ressonância e com muita energia, conquista um monte de gente. Foi isso que aconteceu. Tá? E parece... Agora, não foi todo mundo não, tá? Teve muita gente que não caiu. Hannah Arendt, por exemplo, tudo bem que ela também tem a questão de ela ser judia, ok? Claro, ela era uma das, digamos assim, uma das perseguidas no discurso de Hitler. Rosa Branca. Rosa Branca também, o povo da Rosa Branca, tá? Da resistência dos universitários. E eram de alemães. Eram de alemães. Não tinham judeus. Vários deles não caíram nisso. Tá? Teve pastores alemães que também não caíram. O pessoal da religião dava alguns deles que não caíram. Mas assim, parece que as mulheres elas tinham uma idolatria mesmo por ele. Talvez ele mexia com energia, sexo chakra, a mulherada ficava, né? Existe aquela questão das viúvas de Hitler, né? Tem. Muitas mulheres ficavam órfãs, assim, tipo, né? Mas Assim. deixa eu terminar ali, pegando o gancho que eu acho que o Corinthians deve até passar a palavra para ele. Teve um povo da religião, acho que é importante deixar isso registrado. Os católicos, por exemplo. Os católicos, quando tinha doentes mentais que a Alemanha nazista estava matando, eles mataram mais ou menos 70 mil doentes mentais dentro de solo alemão. Tá? Depois até mataram mais, levando para fora da Alemanha. Tá? O que aconteceu? Dentro dessa situação, a Igreja Católica se posicionou contra, de maneira contundente. E Hitler teve que parar. Aliás, essa matança dos doentes mentais é a única vez que tem uma assinatura de Hitler colocando num documento autorizando que os doentes mentais, o pessoal com transtorno mental, poderia ser morto. Mataram mais ou menos 70 mil naquilo que foi antes, foram as pré-câmaras de gás. E depois pegaram os judeus lá em Auschwitz. Então, o que aconteceu? A Igreja Católica se posicionou contra. Quando os judeus estavam sendo dizimados e acontecendo um monte de coisa, a Igreja Católica sabia ou não sabia? Sabia. Se posicionaram contra? Ficaram quietinhos. Tem um filme sobre esse assunto. O título é uma ironia, tá? Chama-se Amém, do Costa Gavras.
Esse filme é uma ironia, tá, gente? O título é uma ironia, não tem nada de tá sacralizando nada, não. Ele está fazendo uma ironia com a questão da Igreja Católica. Fala. Primeiro, parabéns aí pelo tema. Esse tema, acho que você vai fazer curso dele, né? A ideia é fazer um livro, né? O livro, eu acho que valeria a pena um dia todo, ou um final de semana todo, conversando sobre isso com o olhar que você está trazendo da Conscienciologia. Mas eu queria te comentar uma coisa e fazer uma outra pergunta. Você estava comentando do Goebbels, né, das estratégias dele a partir da psicologia americana, né, principalmente behaviorismo. Mas muito também das estratégias eram praticadas pela própria religião, né, a própria igreja. Quer dizer, ele trouxe muita coisa, por exemplo, os rituais, né, enterro, simbolismo. Quer dizer, se você olha, essa era uma estratégia que já era utilizada na religião. E aquilo ali funcionou como uma religião secular. Só que só toma cuidado com uma coisinha. Essa questão dos rituais e dos símbolos da religião secular, isso ecoava de diferentes modos entre os nazistas. Aonde quem ecoava mais isso? Goebbels usou isso também, mas onde quem ecoava mais? Era em Himmler. Himmler, dentro da SS, ele fez uma espécie de ordem, põe aspas nisso, né? Grandes aspas nisso, uma espécie de ordem iniciática. Mas eu digo, mais é como a técnica em si. Não vendendo oficialmente isso, mas a técnica em si, né? Quer dizer, somando-se ali. Agora, o que eu queria lhe perguntar que é uma das grandes questões dos historiadores é como que o povo alemão, naquela época já era dos povos mais cultos, né? Entre os povos mais cultos era o povo alemão, né? Como ainda é hoje, permitiu esse nível, né, de manipulação e de, vamos dizer assim, né, de loucura coletiva. Quer dizer, por mais que tenha uma série de fatores, a gente sabe que a questão da economia, isso tudo influiu, né, se aproveitou de uma série de vácuos, até de poder mesmo, e todo o contexto que ali estava, mas havia um nível de cultura que era acima da média em relação a qualquer outro canto do mundo, né? Na sua concepção e dentro de tudo que você estudou, o que possibilitou isso? Quer dizer, uma chancela, tudo bem que uma boa parte do povo alemão não sabia do que estava acontecendo, mas até aí entra um nível de alienação, né? Mas outro, como a gente citou aqui a questão da Rosa Branca, eram estudantes alemães universitários que começaram a fazer panfletos, né, para poder conscientizar mais o povo, começou a ficar lúcido, não só eles, mas vários outros, né? O que você atribui essa submissão a essa loucura do ponto de vista do povo, do ponto de vista coletivo? Essa é uma pergunta que não tem, eu pelo menos não vejo uma resposta só. Eu vejo vários fatores nesse sentido. Agora tem um que eu queria destacar. Essa sua pergunta, antes de responder a sua pergunta propriamente dita, nesse livro aqui, nesse e neste, principalmente nesse. Qual que é? O Fim do Terceiro Reich, do Ian Kershaw, tá? O que representa, qual que é o que representa essa loucura mais? A guerra estava acabando. Todo mundo sabia que a guerra estava acabando. As tropas aliadas já estavam nas portas das cidades. E dentro das cidades, que ainda estava lá o Partido Nazista, eles continuavam a obedecer às regras nazistas, mesmo sabendo que a guerra estava acabando. Então, continuaram a fuzilar um monte de gente, continuaram a executar um monte de gente, continuaram na mesma loucura, mesmo sabendo que a guerra estava ali, no fim. Isso que eu estou colocando leva essa sua questão ao ápice, né? Porque, veja bem, todo mundo sabendo que a guerra estava acabando, sabendo que o regime estava no final, e continuando a obedecer de maneira cega o regime. Não tenho pretensão de responder essa pergunta completamente, mas eu tenho algumas coisas. O nível de doutrinação do Partido Nazista deveria ser mais entendido, ao meu ver. Essa doutrinação do Partido Nazista, de conseguir fazer essa lavagem cerebral e de condicionar as pessoas dessa maneira, inclusive no final, quando as próprias pessoas sabiam que a guerra ia acabar e os caras continuando do mesmo jeito. Berlim, desculpa, Jacques. Berlim, os caras estavam fazendo... A guerra está acabando, gente. É impossível não ver que a guerra está acabando. E tinha tropas lá, dentro dos nazistas, de populares, inclusive, perseguindo pessoas com discurso derrotista. Você acha que a guerra vai acabar? Morre.
Você está achando que a guerra vai acabar? Morre também. E os caras mantendo isso rígido. Então, tem uma rigidez aí dentro da conta, uma rigidez pensênica, um troço assim, ok? Então, agora, quem fazia isso eram pessoas que eram extremamente doutrinadas, tá? Era a doutrinação em tese. Mas, lógico, eu não tenho pretensão de responder essa pergunta. Então, mas mesmo assim, quer dizer, a gente sabe dessa força. Mas, por outro lado, como a gente estava comentando, o nível cultural, eu sei que sempre tem uma margem da população que não tem isso. Tá. Mas... Não, pega o exemplo. A gente vê, tipo, vamos dizer assim, um dos ápices nisso, né, o próprio Heidegger, que fez a fundamentação, uma boa parte da fundamentação, isso a nível universitário. Quer dizer, e depois o povo meio que fechou os olhos e, né, esquece disso. Mas ele é um dos grandes responsáveis nessa fundamentação do nazismo. Heidegger, gente, fazia discursos na rádio antes de Hitler entrar. Heidegger dedicou o primeiro livro dele a Husserl, que foi o cara da fenomenologia. Alguns de vocês aqui já devem saber. Na segunda edição, ele apagou a dedicatória. Na maior cara de pau. Tá? E outra coisa, ele perseguiu professores judeus dentro da faculdade. Sim. Tá? Então, veja bem, a fascinação pode se sobrepor ao intelecto. Tá? Essa é a minha hipótese. Se você me permite, a fascinação pode se sobrepor ao intelecto. Eu vejo pessoas lá, década de 80, sei lá, quando estudei na Unicamp, pessoal de esquerda, tem grupos, né? Unicamp, não sei o quê. Impressionante. Ninguém. Nossa, não, Lula não fez isso. E assim, todos os dados, toda a convalidação, e é lógico, eu faço analogia direta com o que vinha sendo exposto. Gente de cultura, professor, doutor, diversas áreas, seja da área de exatas, humanas. Não, o cara é esquerdista e não vê dados fáticos da realidade. É impressionante. Você sabe que eu estou... Ela que já queria falar um tempinho, depois eu continuo aqui. Porque a Hannah Arendt, a resposta que ela dá para esse problema que você colocou é de que ocorreu, exatamente, um comportamento coletivo na Alemanha em que as pessoas escolheram não pensar. Então, quer dizer, nós evoluímos a partir do Homo sapiens. E ela acredita, né, e defende no livro argumentos muito sólidos de que aconteceu um processo histórico na Alemanha em que as pessoas escolheram coletivamente não pensar. E o Eichmann em Jerusalém, ela defende bem essa ideia. Exatamente. Tá. E isso, eu sou historiadora, né? Então, semestralmente, eu tenho que dar disciplinas sobre esse tema, né? Da história, ensino história para relações internacionais. E sempre que eu revisito isso, é isso que me deixa curiosa, né? O que aconteceu? Aí a história, e eu acho que o conhecimento que a gente tem, só a conscienciologia pode trazer novos elementos para essa questão. O que aconteceu? Quais foram os parafatos, né, nessa história da Alemanha desde a década de 30, em que coletivamente as pessoas escolheram não pensar? Não, mas aí é que tá. Por que não pensar? Quer dizer, ok, que na verdade aconteceu isso mesmo. Mas a minha questão é, o que levou a isso? Por que se decidiu isso? Tá. Isso eu não tenho a resposta completa para Ivo, mas não foi justamente o revanchismo com relação à Primeira Guerra, alguma coisa... Isso foi um fator que pesou. Isso foi um fator... Sentiram humilhados... Mas, veja bem, mesmo assim, isso não explica. No final da Segunda Guerra, o pessoal está continuando a obedecer ordens, mesmo sabendo com as tropas aliadas ali, gente. O que é a loucura coletiva, né? Enforcar a outra pessoa, e às vezes gente próxima. Não, você tem que ser enforcado. Mas, cara, a guerra está acabando. Não, você vai ser enforcado, não foca. Tá? Mas eu acho que tem uma pista ali na biografia do que é um homem, né? Eu esqueci, não me recordo agora o nome, que foi um dos sobreviventes do nazismo, né? Em que ele vai falar que se ele não tivesse, inclusive ele se suicidou depois que ele contou os horrores de Auschwitz. Então, quem que é o autor? É o italiano? Aquele italiano. Até hoje o suicídio dele é envolto em mistério. Exatamente. Tá? Mas eu vou tentar lembrar do nome dele. Foi o que fez a Trégua, não foi? Que escreveu a Trégua. Ele falou que se ele não tivesse sobrevivido, ele não acreditaria. Então, não sei até que ponto a dor, o sofrimento, né, pode ter sido também o gatilho. Alguém pesquisa para mim esse autor? Escreveu a Trégua. Tá? A Trégua é o livro que narra o pessoal já saindo dos campos. Quando ali. É um italiano. Se alguém tiver internet e puder fazer essa pesquisa para mim, eu agradeceria. Okay? New York. Alemão. Sim, não, essas são perguntas que todos nos interessam, eu acho.
Eu lembro na escola minha, nós tivemos uma pesquisa, por quê? Como você falou, como você falou, são muitos acontecimentos de um momento que chega no mesmo momento que dá um pico. Se você lembra só de outros erros evolutivos, como Stalin fez mal, fez outros, talvez eles matam mais pessoas que estão matando na Alemanha, mas não tivemos esse pico com essa eficiência, abre aspas, né? Com essa eficiência baratrosférica, anticosmoética, que nem os nazistas não têm. A diferença é que havia o apoio aos nazistas. É isso que caracteriza muito o caso no alemão, que, por exemplo, no caso lá da Rússia, eles tomaram poder, mas no caso da Alemanha, não, eles vieram pelos processos até democráticos, e foram e havendo uma chancela popular, e isso é o que chama a atenção, entende? Eu tenho só uma resposta para mim pessoalmente. Eu acho que a intelectualidade na Alemanha é bem alta, da filosofia, na intelectualidade, da democracia mesmo nesse tempo. Mas a massa crítica das pessoas que estão trabalhando nessas coisas não teve um nível alto por chegar a um ponto de materialidade. Mas só, tem uma coisa aí, desculpa termina. E a ideia que eu tenho é, se você tem um grupo que não tem uma massa crítica de nível evolutivo, os assediadores têm uma força desse. E pessoas que são muito inteligentes, eu falo hoje com pessoas que têm muito inteligência, não usa evolutivo, usa errado. E esse caindo de um sistema que com intelectualidade o povo não entende mais o que aconteceu. Só queria lembrar de um detalhezinho aqui, que eu acho que é importante. Não vamos esquecer um detalhe. Os chefes da SS, boa parte deles que eram os comandantes dos Einsatzgrupps, tá? Aquele povo que saía matando, que não era dos campos de Auschwitz, eram aqueles grupos que saíam dentro da União Soviética, entravam nas cidades e matavam exterminavam os judeus, exterminavam os grupos de judeus que tinham nessas cidades. Quem chefiavam esses grupos eram doutores em direito. Doutorado. Eram pessoas que tinham doutorado em direito. Vários deles, Oscar de Lerwangel, esse era um dos piores. Teve vários desses. A maior parte desses caras, tudo com doutorado em direito. Só reforçando que hoje nós temos um caso similar no Brasil, né? Mesmo sendo, já foi aí pedido a prisão do Lula, ainda tem muita gente querendo votar nele, né? Então eu expando para cá essa questão da massa impensante, muitas vezes presa a um processo de paixão quase. Tá. Mas veja, não é um problema só de massa. O problema, até o Japa citou aqui, né, mas a gente vê que é entre a intelectualidade também. Sim, mas eu acho que porque massa impensante, independente de ser intelectual, não. As universidades na Alemanha da época, quase não havia voz de oposição. Havia uma chancela, Heidegger que se destacou, né, um dos que se destacou, mas vários outros. Quer dizer, você não via assim um contraponto maior, né, do que em relação dentro do meio acadêmico, por exemplo. Então, havia uma fundamentação entre os intelectuais, é isso que ele está falando, a pessoa com doutorado e tudo. Porque senão a gente acha só que é a massa, que é o pessoal que não tinha cultura. O pessoal de cultura estava chancelando isso. Eu acho também, esses são processos grupais que são muito complexos. Vamos fazer outros exemplos de loucuras, e nós podemos talvez descobrir a sistemática. A loucura de bomba atômica. Para mim, esse é um pouco parecido, não? Esse tema bomba atômica, tá? Mas nós podemos comparar. O que aconteceu lá? Esse foi um grupo de muita inteligência, muito. E mesmo Einstein, ele teve deu um empurrãozinho. Que ele fez um impulso negativo por criar essa bomba. O que aconteceu lá é também uma patologia grupal. E no final ele teve essa bomba e uma loucura maior. Tá. Só eu queria acrescentar uma coisa que eu não em função do que ela tinha colocado lá. O autor é Primo Levi, tá? O Jarbas pesquisou aqui para a gente, eu agradeço a ele, tá?
Primo Levi, esse cara, eu li A Trégua, o livro dele A Trégua. Tem um outro que eu estou lá em casa para ler ainda, não consegui ler ainda, porque estou com um monte de coisa para fazer, mestrado junto, acontecendo uma série de coisas. Então, o Primo Levi, ele é cabeça e tem uma análise. Agora, o suicídio dele, segundo algumas fontes que eu li, é meio aberto em certo mistério. Não estou dizendo que ele não tenha se matado de fato, não, tá? De repente ele cometeu suicídio mesmo, ok? Mas tem um certo mistério, tem gente que questiona se ele realmente se matou. Tem um destaque aqui, ele fala assim, tem um título no Brasil e em Portugal, se isso é um homem ou se isto é um homem, e fala que com bastante frequência é publicado junto com o... A Trégua? A Trégua foi o livro que eu li. Mas normalmente aparecem os dois publicados. Fala, César. Ivo, eu queria fazer 2 observações. A primeira delas, não sei se já foi comentado aqui, é que da mesma forma que houve uma anulação do senso crítico do povo alemão, também me parece que houve um pouco de anulação de um senso de resistência dos judeus. Se você for ver a quantidade de judeus que foram assassinados versus a quantidade de alemães que tinham, se o povo judeu se unificasse e fizesse de fato uma resistência ativa, o resultado teria sido diferente. Mas aí tem uma coisa que, só para complementar isso que você está colocando. Isso eu coloquei quando teve aquele fórum do judaísmo aqui, você estava junto, tá? O fechadismo consciencial dos judeus, que permanece até hoje, não lhes deu consciência política do que estava acontecendo. Perfeito. Essa questão desse fechadismo consciencial é que deu na cabeça dos judeus. Não foi todos, tá? Teve alguns, o próprio Einstein, um monte de gente que botou que o negócio estava complicado e zarpou da Alemanha, ok? Mas veja bem, teve judeus nesse sentido, complementando o que você estava colocando, que disseram assim, é bom estar acontecendo isso com a Alemanha para a gente ficar mais segregado e provar que a nossa cultura é superior. Teve gente que pensou nisso. Além do colaboracionismo lá dos guetos e por aí vai, ok? E pode continuar, Sérgio. Eu acho que você está buscando uma das origens bem fortes para ter ocorrido esse fenômeno. Sim. Mas é que a gente, quando vai analisar um caso desse, que é extremamente complexo, às vezes você fica pontuando só os erros de um lado, no caso do povo alemão que se envolveu diretamente com o assassinato dos judeus. Mas você tem a contribuição também dos judeus para isso. E a gente, analisando do ponto de vista plurexistencial, também tem que entender o porquê que aconteceu isso. Né? Aí você sabe, seriexologicamente, muita gente do nazismo estava dentro da Igreja Católica. Teve até um papa aí, esses aí, que dizem que tem a ver com Hitler. Só que esse assunto eu não vou entrar. Se o Valdo, que era o Valdo, não entrava. Não entrava nisso, isso. Acha que eu aqui vou entrar? Negativo. Tá bom. Mas, Ivo, nesse eu estou fora. Tá? Só para dizer, essa era uma observação minha. A segunda, porque eu sei que o tempo está escasso, tem mais gente querendo falar. Para mim, olhando de fora, fica muito claro como é que funciona esse processo de fanatismo. Você sempre tem um grupo que se acha sabedor da verdade, melhor para o restante daquele grupo. As pessoas, vagarosamente, mais lúcidas dentro daquele grupo, começam às vezes a tirar o time de campo, porque não querem entrar em embate, não querem entrar em conflito. E o fato é que as pessoas que vão assumindo a frente, vão cada vez se considerando mais fortes. É assim que funciona. Porque nenhum fanatismo é implantado de uma hora para outra. É tudo de maneira insidiosa, aos pouquinhos. Não existe um negócio assim, de um dia para a noite, somos uma ditadura, somos um fanatismo. O próprio Brasil, eu acho que viveu um momento muito crítico. Isso eu ouvi o professor Valdo comentar algumas vezes com a questão do PT. Né? Quando estava naquele auge do lulismo, do populismo, ele comentava a todo momento, gente, pode ser que aqui a gente vire uma ditadura, vamos abrir o olho. E de uma hora para outra pode até ser necessário que eu tenha que sair aqui do país. Você chegou a comentar publicamente? Chegou. Teve um verbete. Tem um verbete que eu acho que ajuda a entender isso. Chama-se publicola. Qual? Se eu não estiver falando publicola. Publicola. Esse verbete ajuda a entender uma série de coisas nesse sentido. Eu estava falando aqui que algumas pessoas chegaram depois. Certas pessoas da esquerda no Brasil, quando começam a falar, não é só uma não é só o ícone não, me evoca muito o processo do nazismo. Na hora que a pessoa está falando, gente, é como se os troços do nazismo viessem assim, o estudo vem de bobotão na minha cabeça. Ok? Pessoal, gostaria de divulgar aqui, já estamos aqui quase acabando aqui, mas eu gostaria de divulgar a próxima tertúlia matinal, número 49, que vai ocorrer no dia 11 de junho de 2017. O tema, taxologia dos parafenômenos.
pesquisador Gabriel Gonzalez, que por acaso está aqui, ouviu, Gabriel? Cadê ele ali? Tá. Então, ó, ele ali vai ser o responsável pelo próximo domingo, dia 11, com o tema Taxologia dos Parafenômenos. Tá? Ele já estuda isso há muito tempo, há mais de décadas, esse bobeiro, ele já estuda esse assunto, vai abordar aqui com vocês, tem larga experiência nesse assunto, sou testemunha disso, eu vi quando estava no início ainda dos estudos, ele continua estudando, tem PhD aqui no assunto. Tá? Do ponto de vista conscienciométrico, você chegou a elaborar algumas sínteses, tanto com relação às lideranças como coletivamente, que eu acho que ajuda muito a entender de uma forma mais abrangente esse fenômeno, inclusive com relação a possíveis causas. Tem uma parte do livro que eu tento fazer essa questão conscienciométrica, na medida do possível. Tá? No caso, por exemplo, de Hitler, tinha algumas coisas que chamavam atenção. Ele era dono de uma vontade muito forte, isso aí é inegável. Tinha uma memória boa. Agora, no caso específico dele, tem 3 fatores que eu penso que são fundamentais. Tá? Tinha um pensamento tático muito bem delineado. Tá? Tinha explosões de fúria, mas ele sabia com o momento de explodir, tá? Não era uma explosão... ele sabia muito bem o momento de explodir, tá? E também tem um outro fator que eu não estou lembrando agora, para ser sincero. Tá lá, isso eu peguei da obra do Saul, História da Perseguição dos Judeus. Estão 2 volumes, estão lá na holoteca. E ele define bem esses critérios que ele coloca. Eu achei, do ponto de vista conscienciométrico, esse autor foi quem melhor delineou. Tá no capítulo sobre Hitler eu coloco isso aí. Infelizmente eu não estou esquecendo um dos elementos, para ser sincero com você. Mas eu coloco já alguns fatores. Vontade, memória, explosões de fúria. O fanatismo ideológico. Esse era o terceiro elemento que estava faltando. E uma inteligência tática muito boa. Veja bem, ele não começou a perseguição aos judeus da maneira como ficou depois na guerra, logo de cara, quando ele entrou no poder. Ele esperou o troço ir evoluindo, ele sabia o momento de dar o bote. Tá? Isso é típico de consciência que mexeu muito com o processo bélico. Esse aí ele tinha. Tá? Não sei. Com relação ao povo, questão do orgulho não tem muito uma relação? Como que funciona? Porque você estava explicando ali, o pessoal continuou a fazer as execuções, mesmo sabendo que a guerra estava acabando. Tem como analisar, fazer uma síntese sem cair num só o orgulho preconceituoso? Não. Tá. Desse ponto de vista mais conscienciométrico. Eu vejo a própria população, porque essa discussão que estava sendo colocada antes. Tá. Eu vejo que a questão... Não vou conseguir responder essa questão aqui completamente, tá? Mas o que eu vejo é o seguinte: doutrinação precisa ser mais entendida. Tá? Esse povo que fazia isso era totalmente doutrinado. Quando o final da guerra, por incrível que pareça, foi o ápice do poder nazista dentro da própria Alemanha. Olha o paradoxo. Na hora que o sistema está nos seus estertores, é na hora que o sistema está lá com muito poder. E aí tinha aquele quadriumvirato que mandava muito, né? Himmler, Martin Bormann é uma personalidade chave nesse contexto todo, que a gente não citou aqui, que está dentro da elencologia. Martin Bormann é uma personalidade chave nesse entendimento. Tá? Martin Bormann. Tá? Esse cidadão é muito pouco, eu acho que ele é pouco falado pelos historiadores. Ele é um cidadão que tinha um poder. Ele era quem controlava o acesso a Hitler. E controlava todo o partido. Era o chanceler do partido, depois que o outro lá teve um surto psicótico e fugiu para a Inglaterra. Okay? O Rudolf Hess surtou, teve um surto psicótico, foi para a Inglaterra lá de avião, ok? E aí esse cara tomou o poder. E esse cara era muito ambicioso pelo poder. Essa era uma figura... Esse foi a única pessoa que matou uma pessoa, ele mesmo matou uma pessoa a tiro, dentro do partido nazista. Ele pessoalmente matou outra. Não, os outros mataram também um monte de gente, né? Mas indiretamente, né? Himmler, por exemplo, dava ordem para os esquadrões. Tá? Nesse caso, direto ou indiretamente, às vezes faz pouca diferença. Okay? Ivo,
Pessoal, nosso tempo aqui, última pergunta, bem rapidão. Fechar, tá? O César conseguiu definir assim o que eu estava desde o começo tentando formar uma pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho sempre que eu vejo sobre a Segunda Guerra. Como que as pessoas eram vaquinhas a caminho do matadouro para serem assassinadas nas só coisas? toma cuidado com alguma coisa nesse sentido aí. Teve algum, por exemplo, o Uprising, a insurreição, o povo lá, foi até que o pessoal é considerado os heróis, né? Fizeram uma insurreição lá dentro do gueto de Varsóvia. No gueto de Varsóvia colocaram, inclusive, uma bandeira com símbolo judeu lá em cima, simbolizando resistência. Mas foi raro, tá? E teve colaboradores também, como o Losch colocou. Quando o povo ia para o campo, minha cara, ele já estava com muita fome. Cansado já. Arrebentado. Aí tem que ver outra coisa. Só para você ter ideia. O povo estava tão faminto que quando estava entrando para lá, por exemplo, o pessoal sabia que estava indo por... Alguns sabiam que iam ser mortos. De repente, alguém jogava um pedaço de pão. Brigavam por causa daquilo. Brigavam alucinadamente por causa do pedaço de pão. Ai, que horror. Porque está todo mundo morrendo de fome. Tá? A fome, pessoal, isso também é pouco falado pelos historiadores. Até que é falado por alguns. A fome foi utilizada enquanto arma de guerra. Tem um nutricionista que está na minha elencologia, que era o nutricionista que calculava quanto que a pessoa devia ficar sem comer para morrer. Nazista. Ele fez isso em Leningrado. Vamos saber quanto tempo que o pessoal aqui precisa ficar sem comida para todo mundo morrer. É nutricionista. Existe exemplo, claro que tem os médicos também, né? Mengele, por aí vai. Mas olha, para ter um exemplo de antiprofissionalismo quanto esse, é difícil. E era só os mais humildes que iam para essas câmaras ou o alto poder, assim, os ricos também iam? Todo mundo. Era todo mundo. Tá. Os da Hungria... Então não era cultura, falta de cultura. Os judeus da Hungria chegavam com um casaco de pele para serem mortos. Porque houve a Hungria tem toda uma especificidade que não vai dar tempo para falar aqui. O pessoal chegava, tinha todo um discurso de engodo também, ok? Nesse discurso de engodo, o pessoal não justifica a passividade, como está sendo colocado. Mas chegavam lá. Na Hungria, o pessoal chegava com roupa de casaco de pele, gente de elite. Entendi. Chegava lá para ser assassinado. Não, agora ficou mais claro. Obrigada. Só uma curiosidade. Pessoal, a gente está passando nosso tempo aqui, daqui a pouco a organização vai reclamar com razão. Só para te dizer, sabe que meu avô, ele viu pessoalmente o Hitler? Ele teve... Porque na Alemanha? Ele era médico e ele era secretário de saúde do Rio Grande do Sul. Aí ele foi lá para filmar as Olimpíadas. A medicina... Ele estava na pista. A medicina na Alemanha nazista sempre foi uma profissão em alta conta. Sempre por causa da questão racial. Meu avô foi para lá, ele era sírio, né? E ele foi para lá. Mas essa é a última mesmo. E aí eu vou encerrar, tá? Só dica por livro de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. Eu vou anotar para você. Sim. Não, Hannah Arendt, você conhece talvez Hannah Arendt, autora que trabalha sobre obras desse processo de judeu e do processo de Eichmann, lá em Israel. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Valeu.